dia, Flávio, bom dia, ouvintes, bom dia pra todo mundo. E eu queria deixar uma pergunta, Flávio. Por exemplo, você atualmente você tem uma certa visão sobre a vida. Eu vejo a vida assim, assim, assim. Mas você sabe que vai mudar essa visão sua. Você vai se aprofundar, você vai ver mais conforme o tempo, né? Conforme você vai se expandindo, você vai vendo diferente. Ou seja, essa visão que você tem hoje, ela não é uma... Ela é a sua verdade, mas ela não é uma verdade geral. Ela vai mudar. Então, como que a gente, por exemplo, caminha seguindo uma verdade que a gente sabe que vai mudar? Entendeu? Bom, é isso. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, meu amigo. Tudo de bom. Bom fim de semana. Que bom que você pode ouvir ao vivo hoje, mandar sua mensagem. Tudo de bom, tá? Eu tava me lembrando, enquanto você mandou a sua mensagem, de uma situação. É engraçado como às vezes uns momentos assim tão cotidianos ficam na gente. Não é uma coisa tão boba assim, mas ficam na gente. Eu tinha 11 anos e eu tava deitado no chão do apartamento onde a gente morava em São Paulo, ouvindo disco, coisa que eu gostava muito de fazer. Eu ficava na vitrolinha ali do meu pai, botando discos e deitado no chão, e pensando e ouvindo e tal. Aí eu me lembro que eu tava deitado no chão e pensei assim num determinado momento. Naquela época existia muito uma expressão que quando alguém se sentia enganado, alguma coisa do tipo, ou pensava que alguém tava tentando passar pra trás, fazer de bobo e tal, dizia assim: você tá pensando o quê? Que eu tenho 10 anos? Aí eu tinha 11, tinha acabado de fazer 11 anos. E eu tava pensando assim: por que as pessoas dizem isso? Eu tenho 11 anos e eu já sei tudo, eu já tenho uma cabeça formada. Como é que vão dizer assim que parece que tem 10 anos, como se alguém de 10 ou 11, no meu caso, fosse alguém que não soubesse da vida? Aí, engraçado que isso ficou. Como eu me lembro disso hoje, quando eu tinha 15, eu pensava, lembra aquele pensamento que eu tinha aos 11? Pois é, né? Eu não sabia tudo. Agora aos 15 eu sei mais. Isso foi passando, foi evoluindo. Aos 20 eu pensava, aos 15 eu achava que eu sabia mais, mas poxa vida, minha sabedoria dos 20 é tão maior. E essa sabedoria, e esse olhar, e essa perspectiva foi mudando com o tempo, né? Hoje aos 43 eu olho e penso, eu continuo com essa coisa que eu tinha com 11. Poxa vida, agora eu sei. Mas já sou um pouco mais prudente de reconhecer que o que agora eu sei é mais ou menos aquilo que aos 11 também me fazia pensar que eu sabia. Porque quando eu olho de fora e me vejo uma coisinha, uma minhoquinha nessa bola que a gente chama de planeta Terra, boiando nessa coisa que a gente chama de universo, eu reconheço que o que eu, você ou qualquer um sabe é nada ou é mínimo. No entanto, esse mínimo que nós sabemos é importante para estabelecer as nossas relações, os nossos parâmetros, a nossa vida. Então a gente vai criando, a partir daquilo que a gente sabe, os nossos conceitos e os nossos caminhos. Desde os nossos saberes, né, práticos até os nossos saberes intelectuais, enfim. A gente vai construindo a filosofia, a poesia, a arte e a engenharia e o direito e a política. E tudo vai construindo aquilo que a gente chama de sociedade. No entanto, essa sociedade também está em movimento. O que nós hoje definimos como a sabedoria da sociedade, a inteligência prática ou mesmo a inteligência abstrata da humanidade, ou intelectual ou filosófica, ela não está definida, né? Tanto é que a humanidade de 2018 é diferente da humanidade de 2000 ou dos anos 80, lá quando eu estava pensando aquilo que eu pensava aos 11 anos. Porque a gente sabe que o que nós sabemos hoje é só um aspecto desse tempo. É só um reflexo desse momento em que a humanidade está. E como o macro se reflete no micro, o que eu sei hoje, assim como a humanidade, também é um reflexo do ponto onde eu estou. E eu não tenho nenhuma necessidade para que minha caminhada faça sentido, que a minha ideia, a minha visão do que sou seja absoluta e imutável. Senão, lá aos 11 anos, eu jamais precisaria mais mudar. E hoje eu estaria falando contigo na mesma linguagem, nas mesmas impressões, na mesma mente que eu tinha aos 11 anos. Mas quantas coisas foram necessárias eu passar? Quantas perspectivas minhas alteraram? Quantos olhares meus deixaram de ser como eram naquele tempo? Ou continuaram a partir do que eram naquele tempo e seguiram o seu caminho? Às vezes a gente está seguindo num caminho
de determinada cenário, de determinada temperatura, com uma estrada que vai para lá. Daqui a pouco, na mesma estrada, seguindo na mesma direção, mudam os cenários. A estrada muda, a paisagem muda, a temperatura muda. Você seguiu o seu caminho, só que lá adiante estava diferente. Porque o caminho também não é linear. E as experiências do caminho também não são lineares. E porque a minha expectativa em relação ao que eu sei, ao que eu sou, deve se manter dentro de uma dimensão linear. Como eu vou viver se aquilo que eu acredito não é absoluto? Mas vem cá, Felipe, qual crença é absoluta? A crença em Deus, como há pouco a gente falou, mas a crença em Deus é um olhar, cada um crê de um jeito. A crença no amor, o amor é absoluto, mas vem cá, como assim? O amor é absoluto, se o amor é contado em várias versões, é cantado em vários tons, é experimentado em várias matizes, como assim? Qual o absoluto? Qual é o certo? Por isso, meu amigo, tá tudo aberto. Tá tudo aberto. E enquanto eu caminho, eu vejo. E essa verdade que eu tenho hoje, ô Felipe, faz bem e me serve e é absoluta. É a minha verdade. É a minha verdade. Eu tô aqui, ó, na rádio, falando a minha verdade, logo de manhãzinha no sábado. No entanto, essa minha verdade, quando eu terminar o programa, ligeiramente vai ser alterada. Porque eu estou alterando ligeiramente o meu olhar. As minhas perspectivas estão alterando ligeiramente. Por isso eu não me assusto com ela. Para encerrar, é como se você estivesse dirigindo um carro numa estrada e ali adiante tem uma placa dizendo curva à direita. E você vai fazer a curva à direita, porque aquela é a verdade da estrada. Só que essa verdade é passageira. Como é que eu vou seguir uma estrada se essa curva à direita é só nesse ponto? Mas nesse ponto foi importante você fazer a curva à direita. A curva à direita te leva pelo caminho que adiante dirá, agora é reta. E você fará a reta. Atento, porque a reta não durará para sempre. Mais adiante haverá uma outra curva, agora é a esquerda. Subida, descida, pare, cruzamento. E assim você vai fazendo o caminho, experimentando os vários apontamentos, as várias placas que nele vai encontrar. Se eu me mantiver na estrada somente apegado à curva à direita, quando a curva acabar, me esborracharei ali adiante. Você entendeu?